Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Karina Jacques, professora de Direito Constitucional. E eu vou comentar neste vídeo uma questão do 10º exame de ordem, segunda fase, Direito Constitucional, é a questão de número 3. O tema dessa questão é processo legislativo. Então, se você está estudando processo legislativo e quer treinar um pouquinho em cima de uma questão discursiva, essa é a sua chance. A gente vai treinar uma questãozinha e eu vou deixar aqui nos comentários um link de uma outra questão, também do exame de ordem, do 10º exame de ordem, falando sobre processo legislativo e trazendo um tema muito parecido dentro da questão, com algumas mudanças, obviamente, é outra questão, mas com alguns aspectos repetidos, tá bom? Se você quiser fazer a leitura junto comigo, eu estou usando a prova 1, eu sempre uso a primeira prova, tá? Então, o exame 10, a primeira prova, e a questão é a questão 3. Vamos à leitura do comando e a gente comenta e depois vê qual foi o espelho da FGV. Olha só o que diz a questão. Proposta de emenda à Constituição é apresentada por cerca de 10% dos deputados federais, cujo teor é criar um novo dispositivo constitucional que determine a submissão de todas as decisões do Supremo Tribunal Federal no controle abstrato de normas ao crivo do Congresso Nacional. Eu tenho que parar, né, gente? Não dá, né? Não dá. Vou te dar uma dica. Quando você começar a ler o comando da questão, você já tem que começar a julgar, a verificar as incoerências, tá? Então, a gente começou aqui na primeira linha, proposta de emenda à Constituição, que é apresentada por cerca de 10% dos deputados federais. Artigo 60, abre sua Constituiçãozinha lá, artigo 60, ele vai falar das emendas. E as emendas, quando elas são propostas por parlamentares ou deputados ou senadores, é 1/3, no mínimo, de deputados ou senadores. É presidente da República, mais da metade das assembleias legislativas dos estados, manifestando-se cada uma delas pela sua maioria relativa. Então, é a maioria absoluta das assembleias legislativas, manifestando-se em cada uma delas pela sua maioria relativa. E 1/3, no mínimo, de senadores ou deputados. 1/3 em percentual dá mais ou menos 33,333333%, né? Matemática não é minha área muito não, mas 1/3 no mínimo dá 33,33333%, mais ou menos assim. Então, 10% não chega nem perto de 33%, né? Então, primeiro erro. Agora que eu respirei um pouco, vou continuar a leitura dos absurdos, né? Questão Senhora dos Absurdos. Proposta de emenda à Constituição é apresentada por cerca de 10% dos deputados federais. Errado, né? É no mínimo 1/3. Cujo teor é criar um novo dispositivo constitucional que determine a submissão de todas as decisões do Supremo Tribunal Federal no controle abstrato de normas ao crivo do Congresso. Aí crava no coração da gente, né? E a independência dos poderes, a independência e harmonia dos poderes, que é cláusula pétrea. Essa emenda é inconstitucional, né? Duplamente aqui. Vamos lá. De modo que a decisão do tribunal somente produziria efeitos após a aprovação da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Peraí, vamos ler de novo. De modo que a decisão do tribunal somente produziria efeitos após a aprovação da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. É absurdo, ainda tá no mesmo erro, porque é um absurdo em cima de outro absurdo. Fere a independência dos poderes. A proposta é discutida e votada nas duas casas do Congresso, onde recebe a aprovação da maioria absoluta dos deputados e senadores nos 2 turnos de votação. Se estamos falando de uma emenda, por mais que materialmente ela seja inconstitucional, na verdade aqui a gente já viu inconstitucionalidade formal no início, quanto à formalidade da iniciativa, e tem uma inconstitucionalidade material porque está ferindo cláusula pétrea. E tem outra imunidade formal, porque a emenda, para ser considerada aprovada, ela tem que ser aprovada em 2 turnos na Câmara e 2 turnos no Senado pelo voto de 3/5 dos membros. 3/5 dos 513 deputados federais e 3/5 dos 81 senadores. Aqui está dizendo que ela foi discutida e votada nas 2 casas do Congresso,
onde recebe aprovação de maioria absoluta. A maioria absoluta é menos de 3/5. Algo que se exige maioria absoluta e é aprovado por 3/5, ok, atingiu a meta, maioria absoluta. Mas algo que é exigido 3/5 e é aprovado por maioria absoluta, não foi aprovado. Constitucionalmente falando, não, né? Formalmente, não é inconstitucional. Vamos lá. Onde recebe aprovação da maioria absoluta dos deputados e senadores nos 2 turnos de votação. Errado. Encaminhada para o presidente, este resolve sancionar a proposta. Jesus. Não existe sanção ou veto do presidente no processo legislativo das emendas. Vamos repetir comigo? Não existe sanção ou veto do presidente no processo legislativo das emendas. Por favor. Na verdade, olha só, vamos aprender uma regrinha aqui. Eu volto já para o comando, porque esse comando está me emocionando, né? De raiva. A sanção ou veto é a participação do executivo no processo legislativo. O processo legislativo é a função típica do legislativo. Então, a participação do executivo, ela acontece como um ator coadjuvante. O presidente, o governador, o prefeito, nas esferas do processo legislativo, eles atuam como atores coadjuvantes. Então, só tem sanção ou veto no processo legislativo de normas federais, na lei ordinária e na lei complementar. O resto a gente não tem. Na emenda não tem. Então, outro erro aqui formal. Vamos continuar aqui. Encaminhada para o presidente, este resolve sancionar a proposta, publicando a nova emenda no Diário Oficial. 5 dias após a publicação da emenda, a mesa da Câmara dos Deputados apresenta perante o Supremo a ação declaratória de constitucionalidade, em que pese a declaração de constitucionalidade desta emenda, com eficácia erga omnes e efeito vinculante. A partir da hipótese apresentada, responda justificadamente aos questionamentos a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e apresentando a fundamentação legal pertinente ao caso. Tá, vamos só aqui voltar. Quando a mesa da Câmara ajuiza uma ação declaratória de constitucionalidade. A ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, ela é ajuizada perante o Supremo pelos legitimados do artigo 103, mas o objetivo dela não é expurgar uma lei inconstitucional do ordenamento jurídico, mas sim, o objetivo dela é fazer com que o Supremo interprete aquela lei federal ou ato normativo federal, sempre federal, nunca estadual ou municipal, tá? Para que o Supremo declare aquela norma federal constitucional, quando acontece dessa norma federal ser publicada e ela ser interpretada divergentemente da Constituição, divergentemente entre órgãos do Judiciário, divergentemente entre órgãos da administração pública. E isso acarrete uma insegurança jurídica, enfim. Então, quando uma lei federal é interpretada de maneira divergente, cabe sim o ajuizamento de uma ação declaratória de constitucionalidade, para aquela presunção relativa, porque toda norma que entra no ordenamento jurídico, ela presume-se constitucional, mas a presunção é relativa. Quando é ajuizada uma ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, e o Supremo declara constitucional, essa presunção de relativa se torna absoluta. Só que aqui a gente não tem no comando nenhuma informação de que está tendo a interpretação divergente, e é uma emenda, não é? E outra, nem dá tempo, porque foram 5 dias da publicação dessa emenda, tá? Então, outra observação que eu faço, né? Então, acho que eu já dei as respostas todas, não é? E estou indignada aqui com esse comando. Vamos às perguntas para a gente saber quais são as respostas. Primeira pergunta: há inconstitucionalidades materiais ou formais na emenda em questão? Há, certo? Há mesmo. A inconstitucionalidade material, ela se encontra na violação da cláusula pétrea, as formais na iniciativa, na votação, na sanção ou veto do presidente, tá? E a B, a ação declaratória de constitucionalidade poderia ser reconhecida pelo Supremo? Não, certo? Não há aqui o preenchimento dos requisitos da lei, né, da
68, que prevê essa interpretação divergente, enfim, nem houve tempo para isso. E o comando também, mesmo que 5 dias fosse suficiente, que não é, o comando teria que dizer, né? Teria que demonstrar a situação para você interpretar, porque a gente não pode interpretar sem a gente ter informação na prova, a gente não pode inventar, não é? Vamos às respostas da FGV. A primeira, há inconstitucionalidades materiais ou formais na emenda em questão? A. Resposta da letra A. Há diversas inconstitucionalidades formais. Inicialmente, a PEC não poderia ser apresentada por 10% dos deputados federais, já que, segundo o artigo 60, inciso 1, esta só pode ser emendada por proposta, no mínimo, de 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados, 1/3 no mínimo de deputados ou senadores, no caso aqui deputados. A proposta deveria ser aprovada por 3/5 dos membros, em cada casa do Congresso Nacional, artigo 60, parágrafo 2º, e não pela maioria absoluta dos deputados e senadores, também comentei com você. Por fim, não cabe sanção ou veto de proposta de emenda à Constituição, pois conforme o artigo 60, parágrafo 3º da Constituição, as emendas deverão ser promulgadas pelas mesas da Câmara e do Senado. Comentei todas com você. Aí, materialmente, também há inconstitucionalidade, porque ele pergunta formal e material, tá? Materialmente também há inconstitucionalidade, uma vez que o teor da proposta, ao submeter todas as decisões ao Supremo no controle abstrato, ao crivo do Congresso, é atentatória à cláusula pétrea de separação dos poderes, que inclusive está no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3. Pois esta cláusula pressupõe um sistema de freios e contrapesos com controle e vigilância dos poderes constituídos em si, sendo emenda tendente a abolir tal cláusula, né? Então, o artigo 60, parágrafo 4º, ele lista as cláusulas pétreas que não podem ser abolidas nem por emenda. Então, a FGV bateu todos os comentários que eu fiz, né? Deixa eu só ver uma pergunta aqui. Material ou formal? Eu, Karina, virginiana, professora há mais de 20 anos, responderia da seguinte forma, olha só, a pergunta da FGV, há inconstitucionalidades materiais ou formais na emenda à questão? O espelho da banca respondeu primeiro as inconstitucionalidades, oh meu Deus, inconstitucionalidades. Depois desse vídeo eu vou dar uma pausa, porque eu acho que eu tô gravando muito, tá travando a língua. Olha só, o espelho da FGV, ele falou primeiro em constitucionalidade formal e depois a material. Eu aconselho você, na hora de responder a questões discursivas, seja fiel à sequência das perguntas, ou à sequência da pergunta. Se a pergunta foi, primeiro o material, há inconstitucionalidades materiais ou formais na emenda em questão, você responderia sim, há diversas inconstitucionalidades, ponto. A inconstitucionalidade material é X, Y, Z. E as formais, W, L e G, tá? A FGV não teve zelo nessa sequência, mas eu aconselharia você a seguir a sequência, tá? Porque a gente não sabe, primeiro que o espelho deveria seguir essa sequência, segundo que quem vai corrigir pode não ter essa paciência, certo? De saber que você inverteu a resposta, tá? E a B, a ação declaratória de constitucionalidade poderia ser conhecida pelo Supremo? Eu digo que não. E o que a FGV diz? Não. Ponto. A ação não poderia ser conhecida pelo Supremo por ausência do requisito legal de existência de controvérsia judicial relevante, artigo 14, inciso 3 da Lei 9868 de 99, já que não houve tempo hábil para que o judiciário questionasse a norma objeto da referida questão. Ok? Essa aqui é mais simples de responder. Se você gostou do comentário, se você quer acompanhar mais questões, mais dicas de direito constitucional nesse canal, se inscreve no canal e clica no sininho, porque aí toda vez que eu lançar um vídeo novo, vai chegar para você a notificação, tá bom? Até mais!